Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insights com Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados ganhando a partir de R$ 5.000 por mês em 6 semanas. Eu sou o Lucas Amorim e o episódio de hoje é como baixar e instalar o Power BI Desktop na sua máquina. Então, depois da vinheta, vamos bater um papo sobre isso. Bom pessoal, no episódio de hoje a gente não vai criar nenhum relatório, nem fazer configurações no Power Query ou no portal da Microsoft, tá? O objetivo aqui é mostrar para você onde fazer o download e como instalar a ferramenta na sua máquina, tá bom? Então vamos aqui para minha tela. Antes de tudo, de sair fazendo qualquer coisa, eu preciso falar para você os requisitos mínimos para você ter o Power BI instalado na sua máquina, tá bom? Porque simplesmente a gente baixar e instalar a ferramenta é fácil. Mas por algum motivo depois o seu relatório não abre, fica lento e aí cai nesses requisitos e aí você vai ficar bravo comigo. Falar, poxa, o Lucas não me avisou que precisava ter esses recursos e tal, tá bom? E nada melhor para isso é o documento oficial da Microsoft, tá? Ele tem um artigo que fala o que você precisa para ter o Power BI Desktop instalado, rodando sem nenhum problema, tá? Então vamos procurar esse artigo, ó, requisitos Power BI Desktop. Já estava aqui até salvo nos links. Eu vou abrir esse segundo aqui, ó, na íntegra, para a gente ver ele por completo, tá? Eu vou rolar um pouquinho para baixo aqui, e aqui a gente vai ter uma linha que é requisitos mínimos, ó, aqui. O primeiro deles, tá? Importante, não há mais suporte para o Power BI Desktop Windows 7. O que é isso? Ano passado a Microsoft ainda mantinha atualizações para quem tinha ferramenta instalada no Windows 7. A partir desse ano você não tem mais esse suporte, tá pessoal? Então a primeira linha de requisitos mínimos é você precisa ter o Windows 8 ou superior. Poxa Lucas, mas eu trabalho com Apple, eu tenho MacBook, como é que eu faço? Não tem como instalar o Power BI, pessoal, a não ser que você instale uma máquina virtual. O que eu vejo muita gente fazendo é pegar um aplicativo lá de máquina virtual, instala o sistema operacional Windows e aí depois instala o Microsoft Power BI nessa VM, tá? Que é a sigla VM, que é Virtual Machine. Então, se você tem um MacBook, veja como criar uma VM na sua máquina, instala o sistema operacional Windows e depois você instala o Power BI Desktop, tá bom? Aí você consegue mexer sem muitos problemas, tá? .NET 462 ou posterior, aqui é uns plugins, né? Mas é padrão que todos os computadores já tenham esse plugin. Se ele não tem, o gerenciador do seu computador fica te avisando que precisa baixar e instalar, então esse cara aqui não é preciso ficar pesquisando. É um componente muito importante do seu notebook lá, então ele vai ficar te alertando se você não tiver. Internet Explorer 11 ou superior, e aqui vai de gosto de cada um. Eu costumo usar o Chrome, então é difícil usar o Explorer, tá? Mas você pode usar qualquer um deles, Firefox, o Explorer, o Chrome, tá bom? Não faz diferença. Eu prefiro o Chrome, tá bom? Memória RAM. E aqui é um ponto que a Microsoft peca, tá? Eu não concordo muito com eles nesse ponto aqui. O que eles falam? Memória RAM, ao menos 2 GB. O recomendado são 4 GB. A minha percepção, e é o que eu vejo hoje no mercado, é totalmente diferente, pessoal. No mínimo, você tem que ter 8 GB de memória RAM na sua máquina, tá? 8 GB para você começar a trabalhar. E se você estiver num projeto muito grande, que demanda muita capacidade, uma base com mais de 1 milhão de registros, você precisa ter 16 GB para você trabalhar tranquilamente, tá? Não estou te assustando, não precisa colocar 16 GB na máquina, eu sei que memória RAM é caro, mas se você está trabalhando em alguma empresa, é possível que você já tenha um notebook com 8 GB de memória RAM, tá? É difícil você ver alguma máquina ainda com 4 GB, porque nem o Excel direito funciona com 4 GB, tá bom? E se você estiver trabalhando na sua máquina pessoal, provavelmente também você tem ali 8 GB de memória RAM, tá? Se tiver 4, é mais fácil você comprar mais 4 GB e instalar para você conseguir trabalhar bem com o Power BI, tá? Então o ponto que eu não concordo com eles é que 2 GB a máquina nem liga, praticamente, demora um ano para ligar. E 4 GB você não consegue fazer absolutamente nada, tá pessoal? No mínimo 8 GB de memória RAM para começar a trabalhar de verdade com o Power BI, beleza? Exibição, aqui ele fala algumas proporções que ele acha interessante, né, na hora de montar o seu relatório, 16:9, que é a tela padrão, que quando você abre o Power BI Desktop, ela te dá para você montar os seus gráficos, tá bom? Isso aqui também vai a gosto, eu tenho 2 telas, por exemplo, essa aqui que eu estou gravando e essa aqui que é meu notebook, então
Em determinado momento dos projetos eu fico intercalando para ver como é que está a resolução para quem tem um notebook desse tamanho e também para quem tem um notebook desse tamanho, tá? Isso é muito importante na hora de criar os relatórios, você saber mais ou menos ali o tamanho do computador do seu usuário, porque faz muita diferença, tá? Por exemplo, você monta um relatório gigantesco aqui, que essa tela aqui que eu estou gravando é grande, só que quando o usuário vai ver na tela pequenininha, ele não consegue enxergar nada, tá? Porque eu não provisionei isso, beleza? Mais alguns pontos aqui de configurações do Windows, não é muito necessário. Questão de CPU, é recomendado um processador de 1 GHz, então também a maioria dos computadores hoje já vem com essa capacidade de 1 GHz. E arquitetura 64 bits, tá? O que é isso? A gente também vai tocar nesse assunto quando a gente fizer o download do arquivo lá no site da Microsoft, beleza? Então esse link aqui você pode acessar ele para verificar as limitações, se você esqueceu na hora de fazer o download e também para ver outras questões aqui que a Microsoft te dá, beleza? Vamos para o que interessa, falei dos requisitos mínimos, é importante, então agora a gente vai fazer a instalação da ferramenta. Eu vou fechar essas duas guias e vou colocar aqui Power BI. Aqui ele vai trazer esse link, tá? Se atente para sempre ir para esse site, powerbi.microsoft. Tem muita empresa que paga para o Google, então elas acabam ficando em primeiro ali quando escreve Power BI. Sempre vão no oficial, tá? powerbi.microsoft. Eu vou clicar aqui, ele vai redirecionar a gente para essa tela. E aqui a gente tem várias informações, só o que nos interessa aqui, ó, produtos. Abra produtos, você vai ter aqui o Power BI Desktop, tá? Eu também tenho um episódio aqui falando a diferença entre Power BI Desktop e Power BI Serviço. São lugares diferentes, só que se complementam, tá? A ferramenta Desktop é que a gente baixa na máquina para desenvolver e o Power BI Serviço é o lugar onde você vai visualizar e compartilhar o seu relatório com outras pessoas, tá? Se você ficou curioso, procura aqui. Se você estiver pelo Instagram, pelo YouTube, aqui eu tenho um vídeo falando só isso, beleza? Power BI Desktop, ele vai encaminhar a gente para outra tela. E aqui também tem duas informações importantes. Ele pergunta, você quer fazer o download por onde? Pela Microsoft Store, que é a biblioteca de aplicativos do seu notebook, que é esse link amarelo aqui, ó. Eu vou clicar nele. E aqui ele fala, você quer abrir o Microsoft Store. Eu vou abrir ele para vocês verem como é que é. Para quem tem um Windows 8 ou superior, isso aqui já é nativo. Quando você cria uma conta lá, ele já traz aqui para você, ó. É como se fosse a biblioteca de aplicativos do Android, do iOS, tá bom? Também tem para notebooks. E aqui, né, quando você viu que eu cliquei lá, ele já trouxe para a página do Power BI, né? E aí você poderia fazer a instalação por aqui, ó, Power BI Desktop. E aí você poderia simplesmente clicar aqui em instalar e ele já iria fazer a instalação na sua máquina, tá bom? Vamos fazer isso? Então, primeiro ponto aqui, vamos instalar. Eu vou fazer as duas formas, tá? Tanto pelo Microsoft Store quanto pelo site da Microsoft que você baixa o executável, beleza? Ele vai fazer o download aqui, quando acabar a gente volta aqui com as configurações, tá bom? Aqui já finalizou o download, pessoal, aqui é só dar um abrir, e aí ele vai abrir a ferramenta desktop na sua máquina, tá? Lembrando que você precisa ter perfil administrador para instalar qualquer aplicativo na sua máquina, tá? Esse aqui é minha pessoal, então não teve problema, mas se você estiver trabalhando em alguma empresa, é bem provável que você vai ter que pedir a permissão para a TI fazer isso para vocês, tá bom? Porque por questão de segurança, para não sair instalando qualquer aplicativo, tá? Eu cliquei em abrir aqui, ele está um pouquinho demorado, mas daqui a pouco ele abre. Enquanto isso, deixa eu voltar lá para o site. A gente fez a primeira opção, né, que é instalar. Aqui, ó, agora ele está abrindo, né? Só que eu fui falar do concorrente dele, que é a instalação pelo site. Então vamos aguardar aqui. Tá aqui, abriu por completo aqui o Power BI Desktop no meu notebook. Aqui é a tela de boas-vindas, né? A gente já trabalhou um pouco nessa tela em outros vídeos. E aqui você começaria o seu projeto, tá? Importaria suas bases de dados, fazer seu ETL e tudo mais, beleza? Instalado a primeira versão, primeira forma, na verdade, né? Segunda forma, Lucas, não tenho Microsoft Store na minha máquina, trabalho em alguma empresa, foi desabilitado, como é que eu faço da forma hardcore, né? Baixo o instalador na máquina e instalo. Essa é a segunda opção aqui, ó, veja as opções de downloads e idioma. Cuidado se você tem o dedo rápido aqui e sair apertando em tudo antes de ler, tá? Por quê? Se você vir aqui simplesmente download, você vai instalar a versão em inglês e muda bastante coisa lá dentro da plataforma, tá? A não sei que você já é habituado e com a língua inglesa, então não tem problema. Duas formas de mudar a linguagem, tá? Aqui na caixinha de seleção, de forma bem simples, aí você procura Português Brasil, pessoal, porque também tem português de Portugal e também muda algumas coisas.
Ou da outra forma também, se você não quiser ficar procurando lá naquela lista, você vem aqui na barra da URL e muda, né? Em vez de ser en/us, você troca para pt/br, sem apagar os separadores, tá? Feito isso, desce aqui de novo, ó. Ele já trocou aqui para Português Brasil, tudo belezinha. Vamos fazer o download, baixar. E aqui ele fala, você quer fazer o que? 64 bits ou 32 bits, que é a arquitetura do seu computador. Lucas, não faço ideia. Como é que eu sei disso? Vem aqui no seu teclado, procura o ícone da bandeirinha do Windows e escreve computador. Vamos lá, computador, meu computador, propriedades. Ele vai abrir as configurações e aqui, ó, no tipo de sistema você vai ter essa informação rápida. O meu processador está baseado em x64, que é 64 bits. Essa é a arquitetura do meu computador. É comum que a maioria, as mais novas, tá, venham com 64 bits. Então, se a sua for 32, verifica aqui primeiro, se você tem dúvidas, e aí você vai ter essa informação rápida, tá bom? Fechei aqui, a minha é essa versão, dá um Next, e aqui embaixo vai começar a fazer o download também, tá? É bem rapidinho. Beleza, que já fez o download. Agora a gente vai instalar. Clique em cima dele. E aqui sim você vai precisar também ter a licença, a permissão de administrador, tá? Senão você não consegue instalar. A não ser que você seja proprietário do seu computador. Tá falando para mim fechar aqui o Power BI, tá aberto aqui na minha máquina por algum motivo, eu vou fechar, tá bom? E agora eu vou tentar de novo. Aí ele entendeu que eu já fechei o Power BI na minha máquina, agora eu vou fazer a instalação. Ó. Avançar, e aqui ele dá algumas opções. Você quer reparar ou você quer remover? Isso aparece por quê? Eu já tenho o Power BI instalado na minha máquina. Então, se você quiser substituir ele, colocar uma versão nova, você vem em reparar, tá? Se não, se você quiser remover e instalar uma nova, você faz isso. No meu caso aqui eu só vou reparar e vou dar um reparar de novo. Ele só vai trocar as versões e vida que segue sem nenhum problema, tá? Para você que é a primeira vez que está instalando, é só dar um Next, Next. Ele vai falar ali aonde que está salvando na sua máquina e depois ele vai perguntar se você já quer abrir a ferramenta ou não, tá bom? Lucas, qual a diferença entre você baixar pelo Microsoft Store ou baixar pelo site da Microsoft, tá? E qual que você recomenda, qual que você usa? Vamos lá, primeiro com a minha opinião, pessoal. Eu baixo pelo site da Microsoft. Eu pego o executável e instalo na minha máquina. Por quê? Eu já ouvi relatos lá na comunidade que quem baixa pelo Microsoft Store tem alguns bugs. Bugs pequenos, só que no dia a dia atrapalha, tá? Alguma margem não fica 100% ali para você montar os seus relatórios. Os botões às vezes ficam desconfigurados. Alguma funcionalidade não aparece que tem na outra. Então, por esse motivo, eu acabo usando o executor do site, tá? Eu baixo na minha máquina e faço a instalação. Mas qual a vantagem de você instalar pelo Microsoft Store, tá bom? Ele tem os seus bugs, tem algumas coisinhas que o pessoal corrige direto, mas ele também tem suas vantagens. Por quê? Por estar na biblioteca da Microsoft, você já tem ele atualizado todos os meses. Lembra que eu falei em um dos meus vídeos que a Microsoft atualiza o Power BI a cada 30 dias? Então, se você baixar por aqui, pela biblioteca, você vai estar resguardado que o seu Power BI sempre estará na última versão. Você não vai precisar vir no site e ficar instalando, baixando e instalando, tá bom? Do contrário daqui, né? Como você faz o download daquele período, então se o mês que vem ela fizer uma nova atualização, você vai ter que vir aqui, fazer o download e instalar por cima do que você tem lá, que é o que eu fiz aqui agora, tá bom? Tem essas diferenças, né? Mas eu acabo fazendo ainda pela instalação do site, beleza? Aqui já deve ter concluído, ó. Concluído o assistente para instalação do Microsoft Power BI, beleza? Concluiu. E agora a gente tem duas versões instaladas. Se eu vim aqui na bandeirinha do Windows e colocar aqui, ó, Power BI, ele tem duas opções, ó. Repare bem aqui que vocês vão notar, ó. Ele tem esse cara aqui, que é o Power BI Desktop, que a gente instalou usando o site da Microsoft. E esse aqui embaixo, ó, com fundo azul,
foi o que você baixou lá pela biblioteca da Microsoft Store. Então aqui você consegue ver essa diferença. Vou até abrir os dois, só para você ver que até a questão um pouquinho ali de layout, ele muda um pouco, tá? Vou abrir aqui as duas ferramentas e colocar aqui um do lado da outra para a gente ver algumas diferenças. Pronto, aqui já abriu, pessoal, as duas versões. Ó. Você pode perceber aqui embaixo que um fica com fundo azul, né? Que foi o da Microsoft Store, e o outro fica com fundo em branco, tá bom? Questão de layout, sim, são bem parecidos, não muda muita coisa, tá bom? E Lucas, isso é muito pesado, esse arquivo é muito pesado para mim baixar na minha máquina, tenho que apagar outras coisas. E não, pessoal, olha aqui, ó. Eu abri aqui o instalador, onde que ele salva todos os plugins. E olha aqui, ó, Power BI Desktop, eu vou colocar aqui as propriedades, ó. 716 KB, pessoal. É muito pequeno, é irrisório, né? Então isso não vai onerar a sua máquina, tá? Claro que para a execução dele aí é outra coisa. Quando você instala, quando você baixa as suas fontes de dados, quando você começa a criar seus relatórios, aí sim ele começa a pedir mais recursos da sua máquina, tá? Mas na instalação, que ele vai ocupar ali do seu HD, é coisa pequena, então não se preocupe com isso, tá bom? Outro ponto importante, a gente está falando aqui de Power BI Desktop, tá? Eu também tenho um vídeo aqui, um episódio falando a diferença do Power BI Desktop e o Power BI Serviço. Lembre-se que o Power BI Desktop é onde a gente faz o desenvolvimento, então é aqui que a gente vai captar as nossas fontes de dados, fazer os nossos tratamentos. E lá no Power BI Serviço é onde a gente vai fazer o compartilhamento de tudo isso. Lá é onde a coisa acontece, tá? Então sempre lembre dessa diferença. Você consegue fazer também algumas coisas lá pelo portal do serviço, tá? Você consegue criar alguns relatórios bem limitados, não vai ter todas as funcionalidades, como linguagem DAX, questão de modelagem, que é relacionar umas tabelas com as outras, você não consegue. Fica essa funcionalidade mais para o Power BI Desktop, que é completar-se aqui que de fato os desenvolvedores colocam a mão na massa, tá? Outro ponto, quando a gente abriu a ferramenta, vou abrir esse aqui, ó, mais especificamente, não pediu nenhum login e senha, tá? No meu caso aqui eu já estava logado, mas isso não é critério, tá? Quando você abrir a ferramenta aí, ele não vai te pedir nada. Ele não vai pedir nem usuário e nem senha. Por quê? O objetivo do desktop é ser gratuito. Você baixar, instalar, pegar as bases da sua empresa, começar a criar seus relatórios sem mesmo a Microsoft saber que você está fazendo isso, tá? Para disseminar de fato conhecimento, mostrar para o seu gerente ali na sua máquina, ó, o dashboard que eu fiz aqui, com as nossas vendas, com o nosso estoque, com o nosso fechamento. Caramba, que legal isso aqui, agora a gente precisa escalar, a gente precisa subir isso para a nuvem da Microsoft, porque eu quero compartilhar esse resultado aqui com outras pessoas, com os nossos clientes. É nesse momento que aí sim você precisa ter uma conta. Lembrando, a conta precisa ser ou organizacional ou de estudante. E aí sim você publica esse relatório lá na nuvem da Microsoft. E lá sim você tem toda a funcionalidade de compartilhar com outras pessoas, de criar workspaces, de fazer todos os agendamentos para o seu relatório atualizar sem que você precisa vir aqui e ficar apertando botões, tá bom? Tudo isso começa quando você tem a necessidade de ter mais recursos e visualizar isso lá na web, tá? Por quê? Quando você cria um relatório aqui no desktop e não quer compartilhar, não tem problema. Você vai ter algumas limitações, né? Porque você não vai conseguir deixar ele a tela inteira, então sempre vai ficar aparecendo aqui com esses menus, com essas barras laterais, então isso pode te incomodar em algum momento, tá? Já no Power BI Serviço não, você consegue deixar a tela inteira, full screen, e para pôr isso na televisão, para pôr isso no tablet fica muito bacana, tá bom? E também a questão de você atualizar isso, então você sempre vai ter que vir aqui nos seus dados, quando o seu arquivo lá for atualizado, vir aqui atualizar, esse botão aqui, ó. Aí ele vai lá no seu arquivo, reprocessa tudo e traz as atualizações novas, tá? No Power BI Serviço não, lá tem a questão da automatização, então você consegue deixar tudo isso lá programado. Por exemplo, amanhã, 8 horas da manhã eu quero que atualize, você fala para ele, configura e 8 horas da manhã ele atualiza. Se der algum erro, ele vai mandar um e-mail para você na sua caixa falando do porquê que deu erro e qual tabela que ele não conseguiu encontrar, foi excluído uma coluna e tudo mais, tá bom? Mas o desktop você consegue fazer muita coisa sem mesmo ter como, tá? Esse é o objetivo desse episódio, mostrar que você aí do outro lado pode pegar essa ferramenta, instalar na sua máquina, pegar ali um arquivo da sua empresa ou da sua faculdade, se você estiver fazendo algum projeto, subir aqui,
criar seus relatórios. Aqui é drag and drop, lembra que eu falei, você pode simplesmente pegar os gráficos aqui, arrastar, soltar. Aqui a gente não tem nenhuma base de dados, tá? Mas você pode pegar os gráficos aqui, peguei esse de pizza. Aqui a gente tem nossas colunas, então você vai arrastar os valores para cá e aí você vai montando o seu dashboard do jeito que você quiser. E aí você pode chamar o seu colega, mostrar na sua máquina como é que você chegou nesse resultado, tá bom? Quebrando mais um mito, né? Se vocês já ouviram por aí que precisa ter uma conta, precisa pagar para criar seus relatórios, saiba que não. É simplesmente ter acesso à internet, ter aqueles requisitos mínimos que eu te falei e força de vontade, instalar e sair criando seus relatórios, beleza? Outro ponto, Lucas, o Power BI Desktop ele conecta diversas fontes de dados, mas como eu não coloquei nenhuma credencial, eu consigo acessar o meu arquivo que está lá no meu OneDrive, lá no meu SharePoint online? Consegue, também consegue, tá? Sem precisar logar, você consegue vir aqui ó, no Obter Dados, falar qual fonte de dados você quer conectar. Por exemplo, para conectar no OneDrive, no SharePoint, você vem aqui no conector de web, informa para ele a URL lá onde está seu arquivo, dá um conectar, ele vai pedir as credenciais para acessar o SharePoint e não do serviço da Microsoft, tá? Coloca as credenciais ali, dá um OK, ele já vai importar essas informações aí para o seu relatório e aí é uma mão na roda para você criar seus relatórios de forma muito mais rápida, beleza? Outro ponto também, quando você está com a ferramenta desatualizada, que é o que eu falei, quando você baixa da Microsoft e precisa ficar fazendo as atualizações, aqui embaixo você vai ter uma informação aqui, ó. Atualize agora o seu Power BI Desktop. E aí ele vai ficar te enchendo o saco aí, literalmente, todo dia que você abrir a ferramenta, ele vai ficar aqui, ó. Atualize o Power BI Desktop. Você vai clicar aqui, ele vai redirecionar você lá para o site da Microsoft, aquele que a gente estava conversando quase agora. Aí você faz o download e na hora de instalar você substitui ou você tira esse e reinstala um do zero. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos vídeos que eu posto toda semana, tá bom? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.